Está ok, viu? O microfone está mutado aqui para mim, Graziela. O microfone está desligado, Graziela. Tá, então eu vou começar de novo. Estão vendo a tela cheia? Sim, sim. Sim, ok. No áudio. Tá certo, né? Então eu vou começar. Bom, esse treinamento em grupo, né, para as turmas de graduação, pós-graduação, como se fosse um curso que o departamento de referência, que o departamento de atendimento aqui da biblioteca oferece para todos os cursos, todas as áreas da universidade, né? Hoje a gente vai fazer para a graduação em engenharia elétrica, né, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. Então, a gente vai estar falando sobre alguns recursos de pesquisa, fontes de informação, tanto físicas impressas como online, que os alunos podem utilizar todos os recursos que a biblioteca oferece para pesquisa acadêmica e científica, tá? Bom, o levantamento bibliográfico. Então, toda vez que o aluno, no caso o aluno de graduação, ele precisa fazer um levantamento bibliográfico. Para quê? Para escrever um artigo científico, sei lá, no final de uma disciplina, e para fazer o TCC, né, a monografia no final do curso, ou então para fazer uma iniciação científica, que vão ser os momentos em que o aluno vai escolher um tema de pesquisa e vai precisar fazer um levantamento bibliográfico, né, que é também chamada de revisão de literatura, onde você vai ter que pesquisar na literatura científica tudo que já foi publicado sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Porque a ideia é sempre você fazer a ciência caminhar para frente e acrescentar algo de novo, né? Então, você vai descobrir tudo que já foi publicado, tudo que já foi feito, pesquisado no mundo, né, sobre aquele assunto. Mas onde você vai pesquisar isso, né? A gente vai pesquisar isso nas bibliotecas, nas fontes de informação que as bibliotecas oferecem, tá? E para isso, a gente tem que, uma das primeiras coisas, ter alguns critérios de confiabilidade da informação científica, porque não é qualquer informação. Então, nós temos que ter bom senso no uso dos sites, tá? Sempre verificar a procedência, né? Que autor está por trás daquilo, que é autor intelectual, que instituição, que organização, né? Se é o governo que está por trás daquilo, então não é pegar qualquer site para colocar no trabalho científico acadêmico. Nos últimos anos, o problema das fake news, que você vai citar uma notícia que tem a ver com o tema do seu trabalho, você tem que checar nesses sites de verificação de notícia. A atualidade, principalmente dependendo da área, né? É muito importante a atualidade, porque, de repente, aquilo nem é tão velho, mas já está muito desatualizado, né? Os autores por trás daquilo, né, os responsáveis intelectuais, qual que é o currículo Lattes deles. O currículo Lattes, no caso, é uma plataforma brasileira de pesquisadores e cientistas, né? O pessoal faz o currículo Lattes, geralmente, depois que entra no mestrado, mas acho que quem está na iniciação científica, somente se tem bolsa, né, de agência financiadora, a FAPESP, CNPq, tem que fazer o currículo Lattes também, mas ele é nacional, né? O ORCID é semelhante ao currículo Lattes, só que ele é internacional, né? E ele dá um número de identificação único para o pesquisador para tentar solucionar esse caso de nomes homônimos, né, que são praticamente idênticos, né? Então, sempre observar no site, nas informações científicas que você vai utilizar para suas pesquisas, a vinculação institucional, né, se tem parceria com instituições governamentais,
renomadas associações de cientistas, agências financiadoras, como o CNPq, como a FAPESP, né? Conteúdo revisado por pares. Esse é o principal critério de aceitação de um artigo dentro de um periódico científico, tá? Então, para você conseguir que o seu artigo entre numa revista científica, ele vai passar pela avaliação de um corpo editorial que é formado por membros, por pares da sua área, né, que vão fazer uma avaliação cega, sem ver o nome do autor, para ver se aquele artigo, né, tanto do ponto de vista do conteúdo, como das regras que tem ali para formatação, se ele vai ser aceito ou não. O fator de impacto quais do periódicos da CAPES são índices bibliométricos, tá? Que tentam medir, de alguma forma, a ciência, assim, a produtividade científica. O fator de impacto, que é o FI, que é uma medida de impacto das revistas da base de dados do Web of Science, que ela que criou esse índice bibliométrico, e o Qualis da CAPES foi criado também pela CAPES para dar uma nota de avaliação para os periódicos, o pessoal da pós-graduação tem indicação, né, de publicar numa revista que tem o Qualis A1, B2, enfim, né, é uma avaliação da qualidade, alguma forma de avaliar. Mas geralmente são quantitativas essas avaliações. Bom, então onde buscar as informações? Retomando aquilo que eu estava falando, né? Nas bibliotecas, nos serviços bibliotecários, né? Que a gente oferece também aqui na BCO. Então, aqui a gente colocou a parte física, impressa, né? Então, ali a foto da biblioteca, que agora, no momento, essa fase, provavelmente até o começo do ano que vem, ela vai estar fechada, porque a gente está em reforma, está trocando lá corrimão da escada, né? Então, vocês só podem emprestar um livro vindo aqui na entrada dos funcionários que vão buscar, vocês estão com o acesso restrito ao acervo, mas conseguem emprestar, né, os livros, não de todos os pisos ainda. Aí a gente tem o nosso catálogo online Pergamo, que vocês podem consultar pelo site, e isso em todas as bibliotecas do Brasil, né? Vocês conseguem ver o que a gente tem no acervo, inclusive, por exemplo, na Biblioteca Nacional, que é a mais interessante, porque ela é a biblioteca depositária. Então, teoricamente, todo mundo que publica um livro no Brasil deveria, por lei, depositar um exemplar lá na Biblioteca Nacional, tá? Então, lá é o catálogo mais provável de você tentar descobrir o máximo de livros que já foram publicados no Brasil em todas as áreas, né? Existe essa obrigatoriedade por ser a Biblioteca Nacional que é depositária. E todas as bibliotecas, a não ser essas que são muito pequenas, né? Mas elas têm o catálogo online, assim, onde você consegue saber o que elas têm de acervo impresso, físico no local, e também as coleções online, tá? O Comute, que é aquele logotipo ali de baixo, é o Serviço de Comunicação Bibliográfica, que é um serviço que é comigo também, tá? Que a gente tem, inclusive, um e-mail próprio que eu posso passar para vocês no final. Talvez vão precisar muito, principalmente ali no mestrado, no doutorado, quando o aluno precisa de cópias de artigos científicos que a gente não tem acesso, a nossa assinatura não cobre, né? Então, tem como eu conseguir uma cópia desses artigos com outras bibliotecas, né? Porque a assinatura de coleções online varia da Unicamp, UMESP, USP, federais têm diferenças de acessos nas revistas, nas bases de dados, então a gente troca artigos, né? As bibliotecas e os bibliotecários. Então, é só me mandar a referência completa do artigo para o e-mail específico do serviço de computação, né? A referência completa é o quê? É o título, o autor do artigo, que revista foi publicada, que ano, volume, número, que aí eu tento descobrir que biblioteca que tem, e a gente consegue uma cópia, eles mandam um PDF do artigo, e eu mando para o e-mail de vocês, e geralmente é gratuito esse serviço. O serviço de comutação pelo Comute do IBIT em Brasília, ele é pago, R$2,20 a cada 5 páginas, mas dificilmente a gente tem que recorrer a comprar o artigo. Geralmente a gente consegue de graça, tá? É difícil ter que pagar. E a gente tem também o serviço de EB, de empréstimo entre bibliotecas, que é bastante utilizado pelos alunos de graduação, tá? Que é aqui para o departamento de referência também, que é para emprestar livros
de outras bibliotecas, inclusive dos outros campi da UFSCar, livros que não tenham aqui. Dá para emprestar por 10 dias úteis, eles vêm por malote, quando é aqui nos campi da Federal, da UFSCar, ou vem por correio, né? E a gente consegue, é um serviço gratuito, que a gente tem convênio com várias bibliotecas. Então, de repente, você precisa de um livro que, sei lá, tem lá em alguma Unesp, alguma USP, dá para a gente conseguir, tá? Inclusive, quando é na mesma cidade, dá para a gente conseguir emprestar por esse serviço. A gente tem convênio com muitas bibliotecas. É um serviço muito usado pelo pessoal da graduação, principalmente. Agora, o acervo online. Tá? Alguém tem alguma pergunta até agora? Por mim, não. O acervo digital online são as coleções online digitais que a gente assina, né? É desde que começou essa nova era, porque antes era tudo só impresso, né? E aí, quando começou o que era online digital, eram em CDs, né? As bases de dados, artigos científicos. Isso lá em 1990, por aí. Época que tinha disquete e tal. Aí a gente tem, então, as bases de dados, né? A gente tem os e-books da Biblioteca Virtual da Pearson, que são livros técnicos em várias áreas, tá? A gente tem outras coleções de e-books, principalmente das editoras Cambridge e Wiley, que são assinados pela UFSCar com verba própria da biblioteca, tá? Temos o principal portal, que depois eu vou falar melhor, que é o portal de periódicos da CAPES, que é a principal fonte de informação dos pesquisadores brasileiros em termos de base de dados e revistas científicas, tá? O que eu queria falar mais aqui seria dos e-books da Biblioteca Virtual da Pearson, que a gente tem um tutorial de acesso a ela no site da BCO, se vocês tiverem dúvida, como que vai logar, com que senha que vai entrar e tal. O repositório institucional da UFSCar é o RI, que era a nossa antiga biblioteca digital de teses e dissertações, a BDTD, começou assim, né? Agora estão entrando TCCs, dados de pesquisa, vão entrar artigos científicos, tá? Os TCCs de graduação, eles ficavam impressos em algumas salas de departamentos, tá? Agora eles vão entrar online aqui, tá? Conforme... Isso aqui é tudo se o aluno autoriza, tá? Porque tem alunos que não autorizam, porque de repente vão patentear, dependendo da área, tá? E estão entrando os dados de pesquisa também. O que são os dados de pesquisa? São volumes de resultados ali de pesquisas que o pesquisador angariou, né, bancos de dados de pesquisa que podem ser aproveitados por outros pesquisadores que não precisam fazer todo aquele retrabalho. Então, isso está sendo organizado e depositado no repositório dos próximos pesquisadores que precisarem utilizar aqueles dados e vão fazer uma pesquisa semelhante. Aí tem de tudo que vocês possam imaginar ali de dados, de informações que foram coletados em grande quantidade, né? E que foram ali a matéria-prima, o fundo para alguma pesquisa, tá? Então, está entrando isso também, né? Que é um novo tema aí também que está sendo falado na área acadêmica, né? E a gente tem, depois eu vou falar melhor no treinamento da BNT, no próximo, da base de dados da Target Jardim Web, que está acoplada no nosso catálogo online no Pergamo, né? E não dá, a gente não consegue ver tudo através do Pergamo, da parte das coleções online. Uma das poucas coisas que a gente consegue ver online são as normas da BNT que estão acopladas no Pergamo. Elas são dessa empresa Target Jardim Web, que vocês conseguem entrar lá com a senha, logar no Pergamo e abrir o PDF da norma, tá? Mas aí depois eu vou falar com mais calma, assim. Não dá para, assim, o ideal, se a gente tivesse uma ferramenta de descoberta no catálogo do Pergamo, a gente conseguiria pesquisar alguma coisa e viria tudo que é impresso, tudo que é online. A gente ainda não tem essa ferramenta de integração ainda, tá? Algumas coisas a gente conseguiu integrar, que foi no caso das normas da BNT. Então, como eu falei para vocês da Biblioteca Virtual da Pearson, a gente tem
alguns manuais online, inclusive algumas videoaulas, alguns manuais em PDF, como esse está sendo mostrado para o cachorrinho ali digitando no notebook. A gente tem uns manuais em PDF, que são bem ilustrados, assim, bem didáticos, né? A gente tem das normas da BNT também, no site da BCO. Esses manuais geralmente estão no site da BCO, esses manuais em PDF, de como utilizar as fontes dos recursos de informação online, os e-books, a Biblioteca Virtual da Pearson, as normas da BNT, eles foram produzidos por esse grupo Capacite, que é um grupo de bibliotecários lá do CIB, do Sistema de Bibliotecas da UFSCar, que coordena as bibliotecas de todos os campos, tá? E aí a gente tem também, fora isso, as videoaulas nos canais, tá? Depois eu posso passar no final até alguns para vocês. A gente tem umas videoaulas sobre esses recursos online, como utilizar no canal da BCO e no canal do CIB, principalmente. A gente tem essas videoaulas, tá? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, só que eu não estou tendo acesso ao chat aqui. Aí é só falar, né, se quiserem perguntar alguma coisa, porque acaba sendo muito detalhe, muita informação. Bom, o portal de periódicos da CAPES. Portal de periódicos. Periódicos são as revistas, né? São jornais também. Mas as revistas científicas são chamadas de periódicos ou journals, e periódicos porque tem uma publicação ao longo do tempo com uma periodicidade, né? Então, o grosso do que tem no portal de periódicos da CAPES são várias bases de dados, tanto de bases de dados especializadas em algumas áreas, como multidisciplinares, que cobrem todas as áreas, né? Ou que cobrem algumas áreas juntas, não todas, né? E cada base de dados, a grosso modo, tem vários periódicos dentro, que são revistas científicas, mas pode ter outros tipos de materiais. E cada revista tem vários artigos científicos dentro, né? O portal de periódicos da CAPES, ele foi criado pelo governo federal, uma iniciativa para tentar reunir num único lugar literatura científica internacional, que tem pouca coisa nacional, a maior parte internacional, para os pesquisadores brasileiros, tá? Então, é a maior fonte de informação para os pesquisadores brasileiros, né, principalmente alunos de pós-graduação, de qualquer área, né, que ali a gente tem de tudo, até da parte de artes, de música, de teatro, que, claro, é numa quantidade menor, né, mas, por exemplo, na área de linguística, cresceu muito, né, e essas áreas mais antigas, assim, química, matemática, tem muita coisa, a área de educação tem muita coisa, varia de área para área, mas tem todas as áreas, e as bases de dados não têm só artigos de revistas, né? Elas também podem ter e-books, normas técnicas, teses de dissertações, patentes, elas podem ter outros tipos de materiais também, tá? Então, aqui, esse número ele vai mudando, tá? Porque, principalmente quando tem troca de governo, sempre muda. Começa a assinar algumas coisas, para de assinar outras. Tá? Então, sempre que tem mudança de governo ali no primeiro ano, não já de cara, né? Passados alguns meses, pelo menos no primeiro ano, a gente já tem mudança de assinatura, né? Infelizmente, das áreas das engenharias, a gente perdeu a assinatura das bases da ProQuest, que tinha várias bases, sobre as engenharias, foi cortada, até porque a ProQuest depois foi vendida agora para a Clarivate, que é a editora da Web of Science, né? Acho que já estava num processo, por isso que acabou até cortando a assinatura, mas tinha várias bases de dados e elas eram bem didáticas. Enfim, talvez a Clarivate, que é a editora da Web of Science, incorpore, não sei. Mas conforme vão tendo essas mudanças, eles publicam as notícias ali na página de entrada do portal de periódicos da CAPES. Então, vocês vão acessar pelo acesso CAF, Comunidade Acadêmica Federada, o portal de periódicos da CAPES, tá? Por quê? Vocês vão ter que fazer isso, porque se você entra no portal de periódicos da CAPES na internet normal, você só tem acesso ao conteúdo público, que é o gratuito, de acesso livre, acesso aberto. Tá? Então, vocês vão precisar logar com a senha de aluno. Então, quem é aluno, professor ou funcionário que tem essa senha,
né? Para conseguir acessar essas coleções que são pagas, são assinadas pela rede da UFSCar. Aqui dentro vocês têm acesso na nossa rede cabeada ou na rede sem fio, e fora daqui tem que entrar com a senha para ter acesso, que é o acesso remoto, o antigo acesso proxy, né? Então, o acesso remoto via sistema CAF, Comunidade Acadêmica Federada, tem o tutorial de acesso tanto no site da SIM como no site da BCO, tá? Vocês vão colocar o número da UFSCar e a senha, tá? A senha que vocês usam nos sistemas da UFSCar, como SIGA, tá? Sagui. Bom, a gente tem as formas de busca aqui no portal de periódicos da CAPES, que pode ser por assunto, que são as palavras-chave, né? Os descritores de assunto, as palavras-chave. Aí a gente tem como filtrar, depois eu posso mostrar no final, e até se algum de vocês quiser entrar e projetar, seria até legal, porque às vezes eu acabo indo mais rápido, né, que já mexo nisso no tempo, até seria legal se algum aluno conseguisse entrar para mim, logar pelo CAF, e aí eu vou falando e vai fazendo, acho que fica até mais interessante. Tem como a gente filtrar as bases de dados multidisciplinares, que cobrem todas as áreas, filtrar as bases de determinada grande área, ciências exatas, de uma sub-área, engenharia elétrica, né? A lista de livros, de e-books e a de periódicos e revistas também a gente consegue filtrar, tá? Bom, algumas bases de dados que eu coloquei aqui, tá? Que cobrem as áreas de engenharia. Eu poderia falar para vocês, para as engenharias, acho que a mais famosa, assim, a Compindex, que é uma das bases desse portal Engineering Village, que cobre várias áreas de engenharia, e é da editora Elsevier, que é uma das mais fortes editoras científicas, né? É uma base referencial com resumo, ou seja, mesmo a gente pagando, assinando, a assinatura só oferece o acesso ao resumo, não oferece o acesso ao texto completo do artigo, mas dá para a gente conseguir, tá? A Web of Science, da editora Clarivate, que agora comprou algumas coisas da ProQuest, comprou a base de tese e dissertações da ProQuest, que era bem famosa, bem solicitada. A Web of Science é a base de dados multidisciplinar mais famosa do mundo, mais de referência, que está sempre se atualizando com as coisas mais modernas. Para vocês interessa também, por ser área de engenharia, as bases de dados de patentes, que a gente tem bases de dados só de patentes, só de normas técnicas, só de teses e dissertações, tá? A Derwent, que é da editora Clarivate, ali junto com a Web of Science. A gente tem o SpaceNet, que é o escritório de patentes europeu, mas a gente tem mais, dá para filtrar lá no portal da CAPES e mostrar mais. Inclusive, tem a brasileira do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? As patentes, então, tem o documento lá da criação do inventor. Quando é de outros países, está, às vezes, até na língua original, mas sempre vai ter lá o resumo, as palavras-chave, né? A explicação daquele invento em inglês. Então, é bem interessante, né? Principalmente para áreas mais técnicas, assim. E, às vezes, o aluno não coloca lá no repositório institucional a tese, a dissertação, porque faz parte do trabalho dele, de repente, a invenção de alguma coisa que ele vai patentear e ele não quer jogar em domínio público, né? Porque aí depois você patenteia, ganha os royalties lá, enfim. O Cielo é uma base de dados multidisciplinar, né? Que tem mais coisas em português, em espanhol. É a primeira base que geralmente a gente apresenta para graduação, tá? É o Cielo. Mas, assim, é Brasil, América Latina, coisas em português e tal. E a Scopus, a Science Direct são bases da editora Elsevier também, lá do Compendex Engineering Village. A Scopus é meio concorrente, assim, da Web of Science, tá? Elas são bases multidisciplinares bem fortes, assim, no mundo, mas a maior referência é a Web of Science, que inclusive é a base que criou aquele famoso fator de impacto, que é um índice bibliométrico que mede o impacto das revistas da Web of Science. Tá. Bom, aí aqui eu vou começar a falar de algumas
dicas e técnicas, né? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Bom, algumas dicas para fazer o levantamento bibliográfico. Se quiserem perguntar, é que para eu olhar o chat eu vou ter que sair do compartilhamento. Eu preferia que vocês perguntassem por voz, por áudio mesmo. Bom, qualquer coisa me interrompa. Para fazer o levantamento bibliográfico, a gente tem algumas técnicas, dicas de pesquisa, né, nas bases de dados, tá? Então, sempre a gente vai encontrar lá a pesquisa simples, que geralmente é uma caixa única de pesquisa igual do Google, e a avançada, que ou tem vários campos de pesquisa, que você, inclusive, ultimamente, as bases, você pode até aumentar, né? E aí você escolhe lá na caixinha com Blend or Not. E tem também a busca que seria assim, a super avançada, aquela caixinha em branco que você pode escrever a string, a expressão de busca. Que a base geralmente até mostra os campos, que sigla que você usa para representar o campo de título, de autor, enfim. Tem a função de truncamento, tem os tesauros, que são os bancos das palavras-chave de pesquisa e demais estratégias de busca. Bom, em linhas gerais, como você vai selecionar os termos, as palavras-chave? Tem que ser termos científicos, termos técnicos da área, tá? Mesmo quando você usa sinônimos, tem que ser sinônimos científicos, tá? E de preferência em inglês. Aí a gente colocou o idioma compatível com a fonte quando é, por exemplo, uma base de dados que é lá de um país, é só naquela língua, é um assunto que só tem lá, você vai ter que pesquisar lá, às vezes está tudo só naquela língua, sei lá, em francês, você vai ter que pesquisar em francês. Mas geralmente, principalmente por dados periódicos da CAPES, assim, sempre em inglês é mais seguro de você chegar na informação, é o rastreio mais abrangente em inglês, tá? Com algumas exceções só. Então, onde você vai pegar essas palavras-chave, esses termos? Onde você vai pensar isso? Quando você está pensando ali, meu trabalho é sobre tal tema, mas que palavras-chave que eu vou usar para pesquisar? Você vai pegar essas palavras-chave da própria literatura científica, de artigos que você lê, de teses, dissertações, de livros científicos, técnicos da área, né? Vai consultar dicionários, enciclopédias especializadas, índices, né, daquela área. Você vai conversar com pesquisadores e especialistas da área, né, com o seu professor orientador, com outros docentes também, pesquisadores de institutos de pesquisa, né, ou pessoas que trabalham naquela área e são, assim, pós-graduadas, né. E também consultar os tesauros da área se houver. Se a base de dados oferece um tesauro para você consultar, que seria esse banco de palavras-chave selecionadas, né, esse vocabulário controlado, você vai consultar também. A base de dados Compendex da Engenharia em Village tem um dos melhores tesauros que a gente usa de exemplo, inclusive para outros cursos. Lá dá para vocês consultarem e é de todas as áreas da engenharia. A gente pode entrar lá depois no final. Bom, aqui é um exemplo de um tesauro, né, que ele vai desmembrando o assunto, do mais geral do mais específico. Esse tesauro aqui é um tesauro bem famoso da área da saúde, e ele demonstra essa estrutura hierárquica, assim, que vai dos mais gerais para os mais específicos. No tesauro da Compendex, não, lá mostra a fichinha só do termo, mas ele é bem elaborado também, tá? Então, ali são as palavras-chave ideais para você usar para pesquisar naquela base, e elas estão organizadas semanticamente, estão relacionadas dos assuntos mais gerais daquela área para os mais específicos, tá? Isso é uma forma de controle terminológico, para não virar uma bagunça de usar o termo, a palavra que quiser. Então, tenta-se ter um controle desse vocabulário, né? Ali está o do Engineering Village, aqui. Tesaurus, que é uma expressão, se não me engano... não, essa é em inglês. Tem tesauri, que é latina, que a gente encontra também, né?
Engenharia Village da editora Elsevier, aí você vai entrar no Tesauro ali, tem as formas de busca, Quick Search, Expert Search, muda às vezes o termo de acordo com a base. Tem ali a Compendex e a Novell, que são duas bases. Aí a gente pesquisou aqui computação gráfica, tá? Então ele mostra a fichinha do termo, tá? Então você deve usar 3D Modeling, tá? Tem o tracinho, tá? Que seria o termo não use, tá? O termo ideal é 3D Modeling. Isso dentro de computação gráfica, um subassunto dentro de computação gráfica. Broader Terms são os termos mais gerais, que é simulação computacional, né? Tem os Related Terms, que são os relacionados, e tem os Narrow Terms, que são os mais específicos, são os subassuntos. É que no caso desse assunto 3D Modeling não tem subassunto, mas quando tem também um bloquinho que mostra esses subassuntos também, tá? Bom, continuando as dicas. Pesquisa simples, né? Então, procurar usar termos mais precisos, mais inconfundíveis, mais diferentes. Evitar termos genéricos, tipo educação, sabe, coisas muito genéricas, assim. Quanto mais genérico o termo, os termos que você usar, mais resultado vai vir. Então, sempre procurar usar termos mais precisos e inconfundíveis, sobrenomes de autores, né? Que é mais confiável de você chegar no autor certo, não pelo prenome. Evitar a abreviação de prenome, né? Procurar usar os termos menos comuns, né? Mais diferentes do título. Evitar, não precisa artigos, preposições, acentuações, né? Essas palavrinhas pequenas. E sempre preferir usar inglês, porque o inglês é a língua, o idioma da ciência, né? Tanto é que o ideal é você já escrever o seu artigo em inglês. Por exemplo, você quer publicar o seu artigo num periódico internacional, lá indexado na Web of Science, que inclusive a gente tem de alguns professores daqui também, né, e alunos, né? O ideal é já estão começando a ter nos últimos anos esses cursos de escrita científica em inglês. Então, antes tinha-se mais o costume de terminar de escrever o artigo, depois pagar para alguém traduzir para o inglês. Aí começaram esses cursos ultimamente, a gente já teve várias palestras aqui na Federal, já participei de algumas, que o ideal é o pesquisador brasileiro, o aluno brasileiro, o professor, desenvolver essa escrita científica em inglês mais técnica, né? E já para escrever o artigo em inglês mesmo do seu jeito, já. Que as chances são maiores de ser aprovado, né? Bom, a gente tem os operadores booleanos, né, que vocês provavelmente devem ter tido na biblioteconomia, a gente tem aula dos operadores booleanos, né, de lógica booleana. Bom, aqui um exemplo de um assunto que a gente vai nas bases de dados, né? O tema, uso de veículos elétricos e híbridos no Brasil, tá? Então, a gente traduz ali para o inglês, né? As palavras, Brasil com Z. Então, por exemplo, usando END, qual que é a lógica? A base vai trazer menos coisas, vai restringir a recuperação. Vai trazer aquele bloco de publicações de artigos que tem os dois assuntos ao mesmo tempo, veículo elétrico e veículo híbrido. O OR vai ampliar a recuperação dos resultados, vai trazer mais coisa, porque traz documentos que tenham um ou que tenha o outro também, ou que tenha os dois, tá? Então, é bom usar o OR quando você vai usar sinônimos. Você quer tudo sobre o Brasil, não importa se é com S ou com Z. Você vai pesquisar, sei lá, sobre o coronavírus, por exemplo, aí você pesquisa coronavírus, OR Covid, OR Covid-19, OR SARS-CoV-2, né? Então, você quer que venha tudo. Então, você põe OR, quando muda de língua, né? Por exemplo, Brasil com S, Brasil com Z, né? Muda a língua, ou plural singular, você pode usar o OR para aumentar essa recuperação, essa abrangência. O de exclusão, ele vai trazer menos resultados porque ele exclui, ele não quer documentos que tenham aquele termo junto, aquele termo indesejado, tá?
Termo exato ou frases, somente para termos compostos, tá? Já peguei muito aluno, às vezes até de pós, colocando aspas em uma palavra só. Não é, é só quando é composta de duas para mais, ou quando tem a preposição no meio, ou quando é uma frase, né? Isso é uma coisa padrão, assim, geralmente em todas as bases. O truncamento, símbolo, caractere de truncamento varia, é bom sempre conferir no tutorial, no help da base, tá? Muda em algumas é um asterisco, em outra o ponto de interrogação, mas é para você truncar uma letra só, ou truncar o prefixo no começo da palavra, ou o sufixo no final, né? Trazer só aquele radical, né? Então, ele ajuda. E o de proximidade, que é um pouco menos conhecido, né? Que é, ele traz até 3 palavras de distância entre uma e outra, você determinar na frase, tá? Ele vai olhar ali nas frases dentro do artigo, ele traz aquelas 2 palavras com até 3 ou o número que você determinar, tantas palavras de distância entre um termo e outro. Tá? O parênteses, tá? Que vocês vão usar sempre para os blocos de assunto, veículo elétrico ou automóvel elétrico. São 2 sinônimos, né? End veículo híbrido, que é um outro assunto. Quando é um outro assunto, você liga por end, um assunto e outro, end no meio. Quando é sinônimos, or, veículo elétrico, or automóvel elétrico. E note bicicleta elétrica, você não quer nada sobre bicicleta elétrica nessa expressão de busca aqui, nessa string que a gente está montando, né? É bom, e também seria bom colocar um colchetes no começo e no final. O colchetes, ele começa e fecha a expressão de busca. Tá? Os filtros de pesquisa, aí depende da área. Quando a área é muito especializada, ela filtra até por exemplo, na área da saúde, eles dividem por idade do público, por tipo de diagnóstico, aí depende da base. Quando ela é muito especializada na área, ela faz umas subdivisões diferentes que facilitam para os pesquisadores daquela área. Né? Na química, que tem predominância de tal substância, aí depende da área, né? Tipo, aí, mas no geral é isso, separa por autor, por subassunto, por tipo de documento, por país, por universidade, por língua, né? Às vezes, uma parte dos materiais que estão em acesso aberto e outra que não, tá? Bom, aqui resumindo o que eu já tinha falado para vocês, do end, or ou not, tá? Aquilo que eu comentei, sempre procurar ver as tips lá, as dicas, né, que tem nos tutoriais, nos helps das bases de dados, porque sempre às vezes tem algum detalhe ou algum símbolo, que nem aquele de truncamento que muda de uma base para base, tem alguns recursos diferentes, a Compedex Engineering Village tem aquela nuvem de tags que você clica, ele traz artigos daquele assunto que outras bases geralmente não tem, porque é um recurso mais moderno, né? Então, sempre é bom você dar uma olhadinha ali, que sempre tem alguma dica de pesquisa naquela base ali, de alguma coisa diferente, algum detalhe, porque aqui a gente passa dicas e regras gerais, tá? Para todas as bases, porque a gente dá esse treinamento para todos os cursos, todas as áreas, a gente não consegue, assim, se aprofundar tanto, né? Mas, assim, esses detalhes, você entra no tutorial da base e tem lá, porque sempre tem alguma coisinha diferente. Principalmente nessas bases que são mais modernas. Bom, a gente sempre... Alguém tem alguma dúvida até aqui? Dessa parte de recursos de pesquisa? Das técnicas, das dicas de pesquisa? Uma dúvida, pode usar o Google? Pode, mas de preferência o acadêmico, tá? Porque ele busca só informação científica, ele não é uma base de dados, ele é um mecanismo de busca, uma search engine, né? Para pesquisar literatura acadêmica científica, ele só varre em bases de dados, em repositórios institucionais, tá? Então, é confiável tudo que ele traz.
Inclusive, ele respeita os direitos autorais. Então, muita coisa que está pirateada lá, o PDF, no Google normal, ele não traz. Ou ele fala que tem que comprar o artigo e tal, né? E ele age, assim, de uma forma mais ética, mais politicamente correta. Muita coisa de PDF que está pirateado, que está lá pendurado em sites, em coisas pessoais, blogs ou sites mais pessoais e tal, você só chega pelo Google normal, porque aí não existe um controle ainda nisso, né? Eu creio que a tendência é o acesso aberto, porque está muito difícil com o passar dos anos de controlar isso. Eu acredito que a tendência é o acesso aberto da literatura científica, né? Que isso vai impulsionar a pesquisa, porque o governo brasileiro assina o portal de periódicos da CAPES, são assinaturas caríssimas internacionais e não é tudo que existe, tem muita coisa fora que o governo não tem verba para assinar. E são verbas caríssimas que só instituições conseguem assinar, né? Não pessoas físicas, né? Bom, aqui as referências e os contatos. Eu acrescentei o meu e-mail que eu comecei a usar esse ano dos treinamentos, para tirar dúvidas dos treinamentos. A gente tem o e-mail do atendimento geral da chefia, tá? Do departamento. Vocês podem mandar, principalmente por e-mail dos treinamentos, dúvidas específicas de pesquisa, né, nas bases de dados. Pode, de repente, até me mandar um print, aí eu tive um problema aqui, não estou conseguindo fazer isso, né? Dúvidas pontuais e tal. Deixa eu voltar para cá. Aí, como a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, a gente poderia fazer uma parte prática, não sei se seria bom fazer um intervalinho e a gente volta e faz uma parte prática, né? E acho que seria interessante se pelo menos um ou dois alunos pudessem entrar, eu acho que ficaria mais dinâmico. Entrar, logar no portal de periódicos da CAPES, entrar em algumas coisas que eu for indicando, senão eu mesma entro, né? Mas acho que seria legal, assim. Eu não sei se vocês querem fazer um intervalo, ou vai direto. O que os alunos preferem? Que vá direto, faça um intervalo? Você tem algum. Você poderia fazer direto, ou, Graziela, ou você acha que você prefere um intervalo? Não, a gente pode fazer direto. É, Eu que só pelo vou menos pegar uma água aqui do lado. isso. O pessoal que está falando que prefere direto, por mim, Direto, você que decide aí. tá. Aí eu só queria, então, eu vou parar a minha apresentação. Aí eu queria que o aluno, acho que é o Otávio, se dispôs, que ele projetasse a tela dele. Otávio de Paiva Pinheiro Neto. Se ele puder projetar, eu acho mais interessante. Aí eu vou indicando para ele, ele vai fazendo. Tá? Eu só vou pegar uma água aqui do. Então, Otávio, então você logou lá, por isso que dá acesso pela UFSCar, senão estaria só o acesso. Agora eu não lembro exatamente a frase que aparece, mas é só os conteúdos públicos, né? Gratuitos. Aí ele foi lá em acervo, lista de periódicos. Aí desce um pouco, a gente pode tanto colocar palavras do título, que nem, por exemplo, a área de educação especial. Ela não está, o portal da CAPES não fez uma seleção dela. Então, áreas que você tem que pensar, que nem, por exemplo, cinema. Você tem que colocar ali palavras sobre cinema, porque é uma área pequena, as revistas não estão separadas. Estão separadas as áreas maiores e mais antigas. A gente pode ali, ó, selecionar a área do conhecimento. Vamos filtrar ali, ó, entre ciências exatas e da Terra. Aí a subárea, vê se tem.
Ah, não, vai nas engenharias, ali, ó, engenharia, na grande área, engenharia elétrica, isso, pesquisar, elétrica. A área de vocês já está pesquisar. Ele vai puxar todas as revistas de engenharia elétrica, tá? E aí ele fala, ó, disponível desde tal ano. Mas, às vezes, essa revista ela já existe antes. Então, se você precisar de artigos muito antigos que não estão digitalizados, a gente consegue pelo serviço de comutação. Eu vou até colocar o e-mail aqui no chat já, enquanto o Otávio está projetando ali. Aí, Otávio, se você for para o final, aparece geralmente as revistas em japonês. Lá no final, na última página, vai lá para o final. Línguas assim mais diferentes, como o japonês, tal, essas revistas vão aparecer lá no final. Ó, tá vendo? Ou alguma outra língua diferente, que eu me lembro mais de japonês, mas tem outras também. Essa daí, agora sim, tá aqui, língua que é essa? Não tô... Essa daí que ele abriu o negócio. Essa língua aí, qual que é mesmo? Aquela penúltima lá. É alemão? Na última folha mesmo. Tem bastante coisa em japonês. Essa língua aí, qual que é? Acho que é alemão, né? Essa da penúltima, ensino. Isso. Então, assim, essas línguas diferentes, assim, né, geralmente fica no final, tá? Mas a gente tem acesso também. Geralmente, mesmo que você abra a revista, vai estar tudo em japonês lá, sempre título, resumo, palavras-chave em inglês, tá? Esloveno. Tá? Vamos voltar lá em cima, Otávio. Vamos fazer... Então, assim, outra dica é que no caso de vocês, não porque a área de vocês é grande, já tem um monte de coisa, mas como eu falei, área de cinema, educação especial, que é alguma coisa nova, assim, que não está certo numa área, não tem muita revista, vocês têm que ir por palavras. Vocês vão, por exemplo, joga lá, insira o título, joga lá para um exemplo, cinema, vai, só que eu não estou lembrando. Não veio nada? Coloca movie ou filme, por exemplo. Ah, não, você tem que sair do engenharia elétrica. Isso. Ele fala assim, não estava relacionando com elétrica. Zero, volta lá atrás. Tem um exemplo assim, quando é um assunto que não está separadinho, bonitinho. Você tem que pensar as revistas, tá vendo? Que eu tive que fazer um relatório para imagem e som, e ali, tá vendo? A última, inclusive, em japonês, tá? Que aí tem coisa de teatro, tem tudo quanto é área, né? Um exemplo de como você pensa também por título de revista. Aí, voltando lá, Otávio, vamos ver as bases agora. Volta lá, vai lá em acervo, vamos buscar as bases, lista de bases e coleções. Então, aqui, você pode digitar o nome de uma base de dados, por exemplo, Web of Science. Você já vai direto nela. Web of Science. Não. Desculpa, não estou entendendo. Peraí, eu vou colocar aqui no chat. Ah, tá. Isso. Aí, tem a Derwent, que é uma parte da coleção, que é aquela de patentes que eu falei para vocês, né? Pode até entrar nela, não tem problema. Ou, senão, a gente entra na coleção principal, que ela é multidisciplinar. Tá? Aí você pode colocar ali no tópico, que seria o assunto, coloca alguma coisa assim, de alguma invenção elétrica, isso, naquele campo mesmo.
ali, examples enzima. Coloca algum assunto em inglês aí de uma invenção elétrica, sei lá. Tá. Aí eles dão, as bases sempre dão esses filtros de refinamento do lado, né? Aí, entrando aí, você vai abrir o documento de patente. E aí, vocês estão vendo, tem de chinês, tem do mundo inteiro, porque a pessoa deposita em outro país a patente. Que é mais, sei lá, mais vantajoso, ou vai vender melhor lá, entendeu? Aqui no Brasil demora muito para... É muito moroso, às vezes a pessoa deposita fora primeiro a patente. Aí você pode entrar em qualquer desses documentos aí, que são documentos de patentes. Aí a família de patentes são os outros que são relacionados àquela invenção também. Deixa eu ver o documento. Não, sobe. Ali, download original. Clica ali. Isso. Vamos ver se há. Seria legal abrir uma que fosse numa língua diferente, né? Não sei se... Ah, tenta abrir um outro. Qualquer outro? Ali, Documentation Abstract. Clica ali. Documentation Abstract, isso. Ah, ele vai baixar. Tá, deixa eu poder. Isso, tá vendo? Que aí explica, mas sempre assim, a explicação, aí é o documento todo que aí o inventor descreve lá, todas as partes, enfim, da invenção, tem o desenhinho, tudo, sempre assim, né? Mas sempre vai ter em inglês a explicação, como vocês viram ali no registro da base, para você ter uma noção do que é, né? Ah, eu acho que aí, desse daí tá bom. Vamos voltar lá, Otávio, para eu mostrar outras coisas. Voltar, isso. Volta lá na busca das bases, vamos fazer o filtro de áreas. Vai lá em busca por área de conhecimento. Aí é aquela mesma coisa, engenharia elétrica. 109. Enviar, tá? Aí todas essas bases cobrem a área de engenharia elétrica. As multidisciplinares vão aparecer para todo mundo, tá? E sempre ficar atento assim, os trabalhos hoje em dia de mestrado, doutorado, que eu vejo, eles estão muito interdisciplinares. Então, às vezes você está fazendo um trabalho na terapia ocupacional, mas tem muita coisa de psicologia. Às vezes você vai achar mais coisa nas bases de psicologia do que nas suas bases de terapia ocupacional. Então, vocês têm que estar atentos com isso. É que vocês, como é uma área mais técnica, talvez é um pouco mais restrito, fechado, mas em outras áreas é bem assim, sabe? Às vezes a pessoa está fazendo mestrado, doutorado numa área, mas está pegando muito mais material, publicação em bases de outra área. Né? E vamos ver. Vamos entrar ali no Compendex do Engineering Village ali? Isso, vamos entrar aí, do Editorial Revere, que eu comentei lá. Que aí cobre todas as áreas de engenharia. Eu acho que é a melhor base para as engenharias, tá? E aí, vamos lá. Você pode pegar e jogar uma palavra-chave ali na caixa de busca. Mas vamos consultar o Tesauro. Vai ali no Search. Ó, vai lá no Search, lá em cima. Search. Tesauro Search. Vamos no Tesauro Search. Olha lá, isso. Aí a gente vai pesquisar um termo de engenharia elétrica, um assunto para demonstrar a ficha. Que ele mostra conceitos, assuntos mais gerais, mais específicos e tal. Acho que caiu na outra tela, né? Ah, não, tá. É que, na verdade, o ideal é ser por inglês, viu? Acho que é Photonics, né? Isso. Aí, entra em algum desses aí, por exemplo. Tá?
Ah lá, photonic device. Ah lá, esse aí é bom, esse aí é melhor, ó. Então, você tem que usar fibra ótica, fiber optics, o for light pipes, não sei se é assim que pronuncia, é o termo não use, que é o termo que não é tão recomendado de você usar, é melhor você usar o fiber optics. Os broader terms são os termos mais gerais, está dentro de ótica, os related terms são os termos relacionados, narrow terms que são os mais específicos, subassuntos. Então, cada termo vai ter uma fichinha, e quando são termos que geram confusão de conceito, geralmente tem alguma explicação ali, uma explicação assim na área de humanas, tem muito assim, esse termo caiu em desuso, ele não é mais usado. Por exemplo, criança portadora de deficiência, não é mais para usar o termo portadora, é para falar com deficiência. Aí fala, a partir de tal ano a literatura decidiu que esse termo não deve ser mais usado, enfim, né? Tem essas, ou quando é um conceito que gera confusão, geralmente tem uma explicação ali, tá? Então, são essas palavras aí, cada uma dessas que estão no tesouro, que vocês vão pegar para jogar depois lá na caixa de busca, que são as palavras ideais para você pesquisar nessa base, tá? E a maior parte das bases não tem tesouro. Então, o que você faz? Você pega os termos daqui e joga nas outras. Né? Como você não tem de outras bases para consultar, que são poucas bases que têm tesouro, né? Elas estão tendo cada vez mais, mas a maioria não tem. Então, você pega daí, qualquer um desses termos você pode entrar que vai ter a fichinha, né? Você pega os termos daí que são termos autorizados, né? São termos realmente técnicos, científicos, e depois joga lá nas caixas de busca, tá? Para mandar a base pesquisar. Aí, ela é uma base que tem vários recursos. Isso. Aí é aquela coisa, como eu falei para vocês, ela é uma base de referencial com resumo, que eu acho que eu mostrei lá no slide, não sei se vocês lembram. Só que vai ter full text, vai ter link para full text. Por quê? Não de todos os artigos, de alguns. Porque como é da editora Elsevier e tem a Science Direct, que é de texto completo, ou alguma outra base de texto completo que tem o mesmo artigo repetido, que às vezes eles repetem, linka pela varredura do portal, ele vai e puxa o artigo de texto completo, tá? Mas não são todos que a gente vai ter acesso ao texto completo. Aí, ali do lado, aqueles refinamentos que divide por subassunto, por autor, por ano, enfim, por afiliação do autor e tal. Mas, tá vendo? Muita coisa linka e puxa o texto completo. Open Access, porque está em acesso aberto. Então, qualquer pessoa na internet tem acesso a esse artigo, não só quem é da UFSCar com a assinatura, né? Com a senha. O que mais que eu ia mostrar? Vamos voltar lá no filtro de bases, que eu vou mostrar. Limpa aí, lista de bases e coleções. Isso. Aí outra coisa que eu queria mostrar, na busca avançada, né? Então, você pode filtrar todas as bases de determinada editora científica. A linha editor/fornecedor, você coloca o Elsevier, por exemplo, que é a editora científica, que é a empresa que vende. Né? Você coloca o Elsevier ali, ó. Você coloca o Elsevier ali. Assim, ó. Elsevier. Coloquei lá no chat. Você coloca o Elsevier. Isso. Manda buscar. Não, coloca Elsevier, isso, manda buscar. Aí ele traz, entre parênteses, a empresa que vende, que é a base de dados. Da empresa que vende. Tem a OVD, enfim, a Clarivate, da Web of Science. Então, quando era da ProQuest, que eu falei para vocês colocar a assinatura, aparecia a ProQuest na frente, tá? Que é a empresa que vende aquela base. Aí a Embase, por exemplo, da área da saúde, a Clinics Collection também, a Cellpress, acho que é biologia, tá? E tem a Compendex do Engineering Village, que o Engineering Village é um portal. Volta, Otávio, volta. Aí também a gente pode selecionar assim, ó, bases de acesso gratuito. Vamos supor que eu vou indicar para alguém que não tem acesso à assinatura, bases para pesquisar.
você clica ali, ó, buscar somente, não é, buscar somente bases de acesso gratuito. Clica ali, isso, envia. Ele traz só o que é de acesso aberto, que está em domínio público, tá? Que aí a pessoa não precisa ter a senha do acesso CAF, tá? Qualquer pessoa, são materiais, e tem muito material de várias áreas que estão em acesso aberto, tá? Aí, voltando lá, Otávio, outro tipo de filtro das bases, aí dá para a gente filtrar por tipo de material. Isso. Então, a gente tem base só de normas técnicas, por exemplo, põe de patentes. De patentes. Isso, enviar, que acho que é mais interessante para vocês. Então, todas essas bases são de patentes. Então, a Derwent, que a gente entrou, a SpaceNet, o Escritório de Patentes Europeu, Google Patentes, a EasyFinder da área de Química, tá? A dos Estados Unidos, a última, e a primeira do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? Que é onde são depositadas as patentes brasileiras, os documentos de patentes nacionais, e tem também a base de marcas e de desenhos lá no site também, que é legal vocês entrarem pelo menos no nosso, né? E assim, então são bases da só tem patentes. Se você voltar lá no filtro, dá para você filtrar as bases que são só de teses e dissertações, só de normas técnicas, tá? Normas técnicas, por exemplo. A da BNT não está aí porque não faz parte do pacote, tá? Aí, ó, essa daí interessa para vocês, a STM e a I3E Explore, tá? Que pega parte de engenharia e tal. São bases de normas técnicas internacionais, tá? E tem a da BNT, que é brasileira, mas que não está aí, que é assinada pela biblioteca, que tem essa diferença também, tá? Aí, ó, acesso provido pela Universidade Federal de São Carlos. Se você quiser jogar alguma coisa aí, algum assunto técnico de norma. Não sei se alguém tem uma ideia de alguma palavra. Isso. Aí, abrindo ali, se você descer o PDFzinho, eu acho que não, é isso. Tá? No caso, ela aparece trabalhos que tem aquilo que eu pesquisei? Isso, que tem aquele assunto, aquela palavra, normas técnicas que regulamentam aquela área, aquele assunto. Tem as medidas lá recomendadas, né? Isso. Aí, Otávio, vamos voltar lá. Deixa eu ver. Acho que dessa parte. Eu quero mostrar de recursos audiovisuais para vocês, que não, tem algumas que. Tipo audiovisuais. Tipo audiovisuais. Essas bases são muito interessantes, eu gosto sempre de mostrar, mesmo que não seja da área. Tem do acervo da revista da National Geographic, que são aquelas fotos lindas de animais, de paisagens do mundo inteiro, que está o acervo em acesso aberto. Tem essas de música também, que tem a partitura MP3 que toca dentro da base, que é essa daí de música. Tem a Primal Pictures da editora Opus, pode entrar. Se você quiser entrar e mostrar, não tem problema. A outra, que é da área da saúde, ela tem o corpo humano inteirinho, com imagens, e tem coisas antigas também. Então, assim, eu gosto de mostrar porque, às vezes, o aluno é de outro curso, outra área, mas gosta de entrar porque é bem interessante. Vai entrando lá, ou joga alguma coisa genérica, e tem desde coisas antigas, assim, sabe? E... Isso, search. Vamos ver. Coloca alguma coisa classe que
Vamos ver. Isso. Volta lá. Ou tenta ir desmembrando por alguma dessas coleções. Isso. Entra em alguém aí. Sobe lá. Volta lá no geral, coloca jazz, assim. Isso, entra. Depois eu... Agora eu não lembro, faz bastante tempo que eu entrei. Tenta entrar lá em cima, naquela caixinha do search lá em cima. Isso. Tenta jogar alguma coisa aí. Então, pop, vamos ver. Depois tem que ver, faz sempre que eu não mexo nessa daí. Depois vocês entram, dão uma fuçada, qualquer coisa vocês me mandam um e-mail, eu preciso entrar e faz sempre que eu não entro. Vai ter que logar. Mas tem coisa que a gente assina, porque senão não estaria aí. Tá. Entra ali na Primal Picture, só para eu mostrar, na última. Essa daí é bem interessante também, porque e a gente tinha uma outra também, que era de bulas de medicamentos, você conseguia consultar, mas essa daí cortou a assinatura. Essa daqui é da área da saúde, mas ela é bem interessante. Ela tem imagens do corpo humano inteiro. Pode ir entrando, você vai entrando, vai desmembrando os desenhos. Aí ele roda, você faz download da imagem, vira, imprime, e você vai a cada parte do corpo e tem como você rodar. É muito legal. E aí eles subdividiram também, assim, acupuntura, parte de esporte, de odontologia. É fantástico, né? Eu gosto de mostrar porque acho que todo mundo tem curiosidade de entrar para ver, né? Tem o corpo humano inteirinho, assim, tem dos olhos, assim, tudo dentro dos olhos, de tudo, todas as partes. Assim. E a gente tem também da parte de química, aí tá vendo, ó? Aí tem os blocos ali. Da parte de química, acho que não vai estar aí, deixa eu ver. Não tá. A gente tem, volta lá no título para a gente digitar se tem a EC Finder. Pode ser. EC Finder. Eu não sei se cortou, tinha. Ó, deixa eu ver. EC Finder. EC Finder. Pode ser aí, mas poderia ser lá na busca de... Isso, entra aí, ó. Você poderia ir lá na busca de título, que é melhor quando você digita Web of Science, você digitar esse Finder, que é uma base da área de química também. Que eu considero ela de recursos audiovisuais também. Eu não sei porque eles mudaram. Entra, da CAS. Tem patentes também da área de química. Mas vai ter que logar. A gente não vai conseguir entrar, porque você vai ter que entrar com o e-mail institucional e acho que vai ter o perfil. Mas depois vocês entram, porque tem que ter o e-mail institucional e a senha cadastrada. Só para explicar,
ela tem tipo de um paint dentro, né, que você consegue desenhar as estruturas químicas. Aí ele traz todos os artigos que tem aquele desenho daquela estrutura química. E você mesmo puxa lá as perninhas, o desenho da molécula, igual um paint mesmo. É super interessante. Tinha outra também que acho que cortou a assinatura. Bom, dessa parte, acho que era isso que eu queria mostrar. Vamos entrar no canal do YouTube, nos dois canais do YouTube, da BCO e do SIB, do Sistema de Bibliotecas, para eu mostrar para vocês também, que tem os tutoriais. BCO UFSCar, o BCO UFSCar e do SIB. Isso. Da BCO, a gente tem várias palestras aí e tal, né? Teve esses cafés filosóficos e tal. A gente tem uns tutoriais. O que eu queria mostrar para vocês assistirem depois é uma oficina que eu fiz na pandemia de pesquisa do portal de periódicos da CAPES que mostra algumas coisas que a gente fez hoje. É só você ver ali, vai estar com a minha foto, o meu nome, e vai estar traduzido para Libras. Não é essa daí. Acho que não é essa daí. Vídeos, deixa eu ver. CDC não tem muita coisa aí. A maior parte dos tutoriais, aí, essa daí, ó. Oficina com tradução em Libras com exemplos de periódicos da CAPES. Essa daí eu filmei na pandemia e eu mostro todas essas pesquisas que a gente fez e mais algumas, eu mostro nesse vídeo aí, depois vocês puderem assistir. Tem alguma coisinha ou outra que mudou a interface, mas basicamente, assim, as técnicas, as estratégias são as mesmas, né? E a gente colocou depois foi no primeiro ano, acho que da pandemia. Aí vocês podem assistir depois, tá? E assim, aí no canal da BCO não tem tantos tutoriais, né? Tem mais, assim, gravações de café filosófico, de palestras que tiveram aqui. Tem alguns tutoriais, mas são poucos. A maior parte deles, que eu acho que é legal vocês assistirem, está no canal do SIB da UFSCar, que é do Sistema de Bibliotecas. É SIB UFSCar. Faltou um izinho ali no final. Esse canal aí, SIB UFSCar, isso. Vídeos, que são as videoaulas, que está só no Shorts. Isso. É interessante. Aí tem realmente tutoriais de como usar os recursos ali, como você vai se cadastrar, fazer seu ORCID, que é tipo um currículo Lattes internacional, tá? Sobre plágio acadêmico, para vocês tomarem cuidado, né? Que não sei se vocês sabem, tem que tomar muito cuidado de ficar copiando coisa dos outros e não citar a fonte, a referência. Teve aluno que perdeu o doutorado 5 anos depois, já estava até em outro país, né? Então, tudo que vocês usarem, é melhor pecar pelo excesso de citar a fonte, tá? Para não correr o risco de tomar processo de plágio. Como preencher seu currículo Lattes, que foi colocado tradução em Libras também para os alunos surdos, né? Como preencher seu currículo Lattes, como fazer seu ORCID, aquela biblioteca virtual da BV Pearson também, sobre a ficha catalográfica pessoal da pós. Então, é legal vocês assistirem. Não tem muitos vídeos, mas a maior parte do que tem que vai ser útil para vocês é daí, tá? Sobre o repositório institucional que eu comentei com vocês, né, que é o RI da UFSCar, né, o nosso repositório institucional. Vai subindo, Otávio, deixa eu ver se tem alguma coisa para eu comentar com você. Desce um pouquinho, deixa eu ver. Eu esqueci de falar alguma coisa. Tem também ali, ó, dos trabalhos acadêmicos, se vocês já quiserem assistir da ABNT, tem algumas coisas de normalização também, que foi feita até pela, acho que, Biblioteca de Sorocaba. Mas como é o SIB, é o Sistema de Bibliotecas, a gente coloca tudo aí no mesmo canal, tá? Aí tem umas videoaulas ali sobre o Zotero, tá? Que é um software de gestão de referência, de acesso aberto,
E o Mendeley também. Eu prefiro o Mendeley, eu acho ele mais didático, mais fácil de usar, né? A gente tem tutorial do Mendeley também e tem um mini curso que os bibliotecários do CIB criaram, que está lá na plataforma do POCA. Não sei se vocês conhecem a plataforma do POCA, que são os cursos online gratuitos. Entra lá, Otávio, POCA UFSCar. Não sei se vocês conhecem. Tem vários cursos online gratuitos da UFSCar sobre vários assuntos, inclusive a gente pode propor cursos, né, quem é da comunidade. É POCA UFSCar. Poca? POCA, POCA. É da SEAD, da Secretaria de Educação à Distância. Isso, escreveram aí, ó. Isso. Aí, você entra ali, cursos em destaques. Tá vendo? Dá para propor cursos, são tudo cursos online gratuitos de várias áreas, tá? Aí, ali naquela categorias de cursos. Entra ali, acho que é informação e comunicação, deixa eu ver. Aí tem esse curso de Mendeley, que foi feito por 3 bibliotecários, que é igual ao Zoteiro, um gestor de referência bibliográfica. Então, se vocês forem fazer um artigo, um TCC, iniciação científica, somente se entrar no mestrado e doutorado, é bom se cadastrar nesse Mendeley ou Zoteiro. É tipo uma secretária acadêmica que ajuda você a organizar os artigos em pastinha por assunto, compartilhar com outros alunos os artigos, ajuda a salvar suas referências, citações, montar a bibliografia com a referência no formato certo, fazer a citação no formato certo. Então, já adianta bem para você do que você ficar fazendo na unha, sozinho. Eles são similares, né? Eu prefiro o Mendeley, eu acho ele mais didático, mais fácil de usar, né? É da editora Elsevier, mas ele é gratuito. Então, a gente fez um curso online, esses cursos são tudo online, gratuitos, sobre como os alunos usarem o Mendeley. Mas tem videoaula lá no canal como usar o Zoteiro, para quem prefere o Zoteiro que ele é acoplado com o Mozilla Firefox, tá? Então, tem vários tipos de curso ali, se vocês verem, várias categorias, tá? Da área de vocês, engenharia elétrica, isso aí é o Mendeley que eu estou falando. De engenharia elétrica, eu não me lembro agora de cabeça se tem, mas depois vocês dão uma olhada. É só se cadastrar, né? E nem precisa ser da UFSCar. Eles são online gratuitos, depois emite o certificado no final. Tá? Às vezes, se vocês precisam de horas para certificado de horas para alguma coisa, tem vários cursos interessantes, são cursos curtos de 20, 30 horas, 15 horas. Tá? Dá para fazer vários ali. É que acho que você vai ter que confirmar, porque acho que é a primeira vez. Aí vocês podem se inscrever, eu recomendo que vocês façam esse curso, se vocês puderem. Principalmente se for fazer algum trabalho acadêmico maior assim, já fazer usando o Mendeley, que já ajuda você a não perder tempo, a se organizar, né? Então, foram 3 bibliotecários de CIB que montaram esse curso aí. E a gente tem videoaula sobre o Mendeley também no canal da BCO. Teve uma outra bibliotecária que fez também, vocês podem assistir. São 20 horas, tá? Tem tutoria, é aberto, é gratuito. E assim, se não me engano, não é, a comunidade pode fazer também. Não tem restrição, só quem é aluno da UFSCar. Tá? Aí, outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, vamos lá no site da BCO, Otávio. Entra lá no site da biblioteca. Deixa eu mostrar alguns dos tutoriais que a gente tem ali do acesso CAF, isso,
que vai estar falando para vocês como logar lá com a senha, como o Otávio fez no começo, né? Para pôr a senha dele, o número do UFSCar para entrar, né? Acessar o portal de periódicos da CAPES. Outra coisa também, como solicitar orientação acadêmica individual, ali, ó, ali do lado esquerdo, um dos itens. Sobe lá, aqui, ó, orientação acadêmica individual, isso. A gente tem um formulário online que o aluno pode solicitar, tá? O nosso público maior é quem entra no mestrado e doutorado, é uma orientação por aluno, tá? Que a gente está com uma lista de espera considerável aí. E aí, assim, para graduação, eu recomendo quando entra numa iniciação científica, ou vai fazer um TCC, aí vocês preenchem, quem tiver necessidade mesmo, né? E solicita a orientação individual, que já é mais focada no aluno, no trabalho dele, na pesquisa dele e tal, né? É diferente do treinamento de hoje, que apresenta os slides e tal. Aí, geralmente, é feito como está sendo feito com o Otávio agora, o próprio aluno que vai fazendo, eu vou orientando, porque eu prefiro que o aluno que já vai fuçando e fazendo, né, do que eu ficar demonstrando, né, não tem slide, nada, o aluno projeta o trabalho dele, as dúvidas dele, a gente discute tema, enfim, um monte de coisa, assim, até normalização ABNT também, né. O que mais que eu ia mostrar aqui? Acho que era isso. E das normas, depois eu vou mostrar no outro. Acho que era isso. E o treinamento em grupo, é o que a gente está fazendo hoje, é o professor que solicita, né? Acho que daí é isso mesmo. Então, eu recomendo que vocês não esqueçam de assistir os vídeos lá no canal do CIB, né? Acho que eu não esqueci de mais nada. Todo mundo preencheu a lista de presença? Que eu coloquei lá no chat, que estava dando problema, né? E o que mais? Eu não sei, vocês têm alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? O pessoal fica à vontade de perguntar para a Graziela, viu? Por enquanto, tudo tranquilo. Oi? Sem dúvidas, por enquanto, tudo tranquilo. Ah, tá. Então, se vocês tiverem dúvidas, depois quiserem me mandar, é aquele e-mail de treinamentos, eu vou colocar aqui no chat de novo. Tanto o e-mail dos treinamentos como do serviço de computação é comigo, é direto comigo. O do atendimento é para a chefia do departamento, tá? Ali o Otávio está colocando os tutoriais, pode até, se ele quiser abrir, ter os tutoriais em PDF ali no site da BCO, tá? Ah, tem até do Mendeley, tem de plágio, tá? Esse das videoaulas vai linkar para o canal do YouTube, isso. O canal do YouTube do CIB, tá? Então, eu gosto que o aluno mexa assim, que eu acho que fica mais dinâmico do que vocês ficarem assistindo só eu falando, só eu mexendo. Eu acho que o aluno vai destravando assim, né? Eu acho que fica uma dinâmica melhor. Eu gostei dessa dinâmica, é diferente das últimas apresentações que você fez. Eu gosto de, no individual, professor, o aluno que projeta tudo. Ele projeta o trabalho dele, tudo que ele fez, as tabelas, a parte escrita, a gente vai repassando, desde a capa até o final. Aí a gente entra nas bases, é o aluno que entra, eu fico só falando. Porque é bom porque às vezes o aluno até destrava, sabe? Às vezes eu pego o aluno que está tão travado que não consegue olhar para o trabalho e tal, então eu acho que é uma forma de dar uma oxigenada, e se fica só eu falando, só eu entrando, eu faço tanto isso, eu acabei indo rápido, eu volta. Então, não, é melhor. E acho até para os alunos mesmo, quando é um colega, né, que está entrando, eu acho que fica mais dinâmico do que eu ficar falando e projetando tudo, e eu faço tanto isso que também, né, fico cansada. Para mim também é melhor que o aluno entre, que eu vou indicando, eu acho que oxigena melhor a cabeça do aluno, assim, ele já vai fuçando, já vai quebrando, assim, nessas, que a gente fica, às vezes, com
algumas amarras com receio, eu vou conseguir, não vou conseguir, né? Então, eu acho que fica legal, assim. E no individual é totalmente o aluno, então quem precisar marcar depois é comigo também. A gente marca à tarde e à noite, algumas vezes eu marco de manhã também, no final da manhã, e é totalmente focado no trabalho do aluno, né? E a gente, depois da pandemia, a gente só está fazendo online, tanto em grupo como individual, né? Gente, então, já é quase 4 horas. Eu acho que é isso por Então, hoje. Graziela, na hora que você quiser decidir terminar, fique à vontade. Então, só para reforçar, então, a nosso próximo é dia 4/12, né? Às 15 horas, né? Isso, no dia 4 de dezembro, segunda-feira, às 15 horas, né? Certo. Isso, porque a gente entra às 2 até arrumar as coisas, se dá algum problema eu preciso que o moço venha aqui para mim, sabe? Sim. E se eu marcar as 2 fica muito corrido, porque aí eu estou chegando, ele também, a gente tem que testar as coisas, eu preciso que ele desça aqui. Aí acabou ficando um pouco corrido hoje. Eu vou avisar os alunos que eu vou reorganizar algumas datas aqui com eles, eu vou dar esse aviso já para eles. Depois, se você puder enviar o link, eu envio o link para eles ficarem de prontidão já. Ah, sim. E aí, porque eu vou tirar férias do dia 21 ao dia 30, e aí eu vou mandar a gravação, que daqui a pouco eu paro de gravar, né? Aí eu vou mandar a gravação, e aí eu pretendo colocar no YouTube também, tá, Otávio? Colocar no YouTube também, depois, aí eu mando o vídeo online no YouTube, né? Então, acho que é isso, gente. Vou parar a gravação, tá?